Meus irmãos, eu não canso de falar, porque é uma jesuicidência que sempre acontece. A gente, cada um vai fazer a sua devocional sozinho, o outro vai preparar a palavra sozinho, o ministério de louvor ensaia sozinho, mas no final a gente viu que Jesus foi que fez tudo, né? E começa a gente ver o quanto está ligado o culto ao Senhor, que Ele mesmo preparou do início ao fim. Então, muito do que eu vou falar aqui já foi falado, e é justamente sobre gratidão que eu quero estar falando com os irmãos nesta noite. Assim como a Mayara falou, comigo também foi, certo? Então, antes de eu estar trazendo aqui para os irmãos, o Senhor falou comigo. Então, daqui a pouco, eu vou fazer algumas perguntas para os irmãos. Tem umas perguntas que é de não marcar. Aí, essa pergunta eu fiz primeiro para mim. E também tem umas perguntas de marcar. Essa de marcar, você vai marcar no seu coração. Eu já fiz isso para mim. Então, quando eu disser você, não é porque eu sou melhor do que você, não. É porque Deus já falou comigo e já me imprensou já até eu chegar aqui. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Amém, meus irmãos. E quando o Senhor ele diz em tudo dai graças, esse tudo é tudo mesmo, né? A palavra do Senhor também vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, tudo é tudo, né? Tem situações que acontecem na nossa vida que aos nossos olhos pode parecer que é ruim, mas até isso também é para o nosso bem, né? Então, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Irmãos, o que eu vou falar aqui para os irmãos sobre gratidão para com Deus é para que venha realmente estar acendendo essa chama, esse espírito de gratidão dentro dos nossos corações, e que a gente possa estar realmente desejosos de agradar a Deus em todas as áreas, né? E uma das áreas que nós vamos ver hoje, que nós somos instruídos, é justamente, que também foi falado por Mayara na devocional, sobre o cuidado com o próximo, né? Então, cuidar do próximo é uma forma de gratidão para com Deus, é uma forma de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Ele quer nos usar para que outras vidas também sejam abençoadas. Então, que a gente possa aprender um pouco mais, né? A gente esse mês todo falou bastante do que vai se falar hoje, mas que a gente possa estar agradecendo a Deus com esse espírito de gratidão, obedecendo em atitude, disposição e desejo, né? Porque quando a gente realmente está grato, a gente tem esse desejo de querer agradar a Deus, de fazer a vontade daquele a quem a gente é agradecido, né? No nosso cotidiano normal, quando algum amigo nos ajuda, a gente fica doido por uma oportunidade para poder retribuir, né, essa ajuda. O nosso Deus fez coisas grandiosas por a gente. Então, é impossível da gente pagar tudo aquilo que o Senhor tem feito, principalmente no que se refere à salvação. Mas, dentro das nossas limitações, o Senhor tem nos dado a graça, o Senhor tem nos dado o seu Espírito Santo, para que a gente possa entender o que é que Deus quer, qual é a vontade de Deus para a nossa vida, e que a gente tenha realmente esse coração grato para estar agradecendo ao nosso Deus, né? E como agradecer? Agradecer adorando, obedecendo e frutificando para o nosso Deus. Ter nossa responsabilidade para com o próximo, que a gente não venha a viver um evangelho egoísta, onde a gente só pensa no nosso bem-estar, mas que a gente possa estar cuidando do nosso próximo, cuidando dos nossos irmãos em Cristo e aqueles que o Senhor ainda vai salvar, né, em forma de agradecimento ao nosso Deus. Aí, para falar de gratidão, eu quero começar por ingratidão, né? A palavra do Senhor em Lucas 17 vai falar sobre os 10 leprosos, que Jesus vinha passando por uma certa aldeia, e os leprosos, ao verem, se aproximaram de Jesus até uma certa distância e clamaram: Jesus,
mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus, tendo misericórdia deles, disse, vai e apresenta-te aos sacerdotes. E quando eles foram, eles viram que estavam limpos. E ao ver que estava limpo, um deles, um samaritano, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e se prostrou diante dos pés do Senhor, agradecendo por tão grande maravilha que o Senhor tinha feito na vida dele, né? E a gente sabe o quão era difícil essa doença, né? O leproso, ele ficava às margens da sociedade, ele não poderia mais estar vivendo com os seus, ele ficava num lugar isolado. Então, além de lidar com a sua doença, eles também tinham que lidar com a distância daqueles que eles amavam. Então, a gente vê que o milagre feito na vida deles foi além da saúde física, mas foi de uma forma total em suas vidas. E mesmo diante de tamanha salvação, só um voltou para agradecer a Jesus, né? Então, os outros 9 foram ingratos. Se foi assim com Jesus, imagine conosco, né? Mas mesmo assim, Jesus não deixou de ser Jesus. Ele não deixou de cumprir a missão que foi dada pelo Pai. Ele não mediu esforços para agradar seu Pai. Aqueles que não voltaram para agradecer, não escutaram ele dizer, levanta-te, a tua fé te salvou, como esse samaritano escutou. Amém? Então, meus irmãos, se foi assim com Jesus, fatalmente também vai ser conosco, mas que a gente não venha a desanimar diante de alguma ingratidão. Simplesmente você tem que fazer como quem faz para o Senhor, porque é do Senhor que vem a nossa recompensa. Então, se concentre em agradar a Deus, e as demais coisas o Senhor, Ele proverá, Ele vai tomar de conta. Amém? E ainda falando de ingratidão, e para que agora a gente não venha a estar reclamando, né? Em Coríntios 10, 1 Coríntios 10, verso 10, vai falar, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo o destruidor, né? Então aí ele estava falando justamente do povo que saiu do Egito, um povo que viu as pragas no Egito, viu o Senhor libertar eles com mão forte, viu o mar se abrir, viu uma coluna de fogo durante a noite, viu uma nuvem durante o dia, viu Moisés ferir uma rocha e sair água dela, comia do maná todos os dias. Mesmo assim, esse povo estava murmurando com saudade do Egito. E no verso 11 ele vai dizer que essas coisas vêm como figuras para aviso nosso, para que a gente olhe para isso e a gente não faça como eles, que a gente não fique com saudade do Egito, murmurando, achando que está ruim, que a gente realmente possa enxergar, né, ter a sensibilidade de ver o agir de Deus em nossas vidas, para que a gente venha a ser grato e não olhar para trás. No verso 12 ele ainda vai dizer que aquele que cuida está em pé, olhe, não caia, né? Já foi falado hoje também, vigiai, né? Em 1 Tessalonicenses 5, no verso 6, vai dizer que assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, né? Então nós precisamos observar essas coisas. E no verso 13 ele vai dizer que não vem nenhuma tentação sobre nós que não seja humana, mas que Deus ele é fiel para nos livrar e nos dar o escape, né? Só basta que a gente esteja com os olhos fitos no Senhor. E aí, meus irmãos, sem falar em bens materiais, se a gente for olhar as bênçãos de Deus na nossa vida, sem chegar, o Senhor sabe que nós precisamos dessas coisas, mas sem nem chegar no mérito das coisas materiais, quanto a gente não tem para agradecer a Deus? Quanto não vale a visão de cada um de vocês? Por quanto algum de vocês aqui venderia seus olhos, por exemplo, né? Eu tenho certeza que todo mundo diria que não está à venda, não tem preço, né? Qual o preço de você poder acordar de manhã, olhar para o chão, ver sua sandália? Se você usa duas, se você usa uma, você acha uma, mas você vê que ela está ali. Você vai para o seu banheiro sem bater em nada, você acha sua escova de dente, você acha seu creme dental.
Coisas simples, mas quando você perde, você vê que isso é grandioso. Então, poder enxergar, meus irmãos, é algo grandioso. Então, eu estou pegando o sentido do enxergar. O respirar, né? A gente passou pelo Covid há pouco, né? Quantas pessoas não tiveram dificuldade de respirar e quantas não morreram por falta de oxigênio, por não funcionar bem os seus pulmões. Eu e Fernanda, a gente esteve hospitalizado, a gente recebeu oxigênio. Por muito pouco, Fernanda não foi entubada, né? Mas Deus, pela honra e glória do seu nome, nos deu a graça e nos livrou daquilo, como livrou a tantos outros. Então, meus irmãos, se a gente for pegar os nossos sentidos, né? Cada coisa que Deus nos dá, antes dele nos dar qualquer bem material, é muito o que a gente tem a agradecer, né? Então, meus irmãos, se Deus tem nos feito perfeitos, tanto mentalmente como fisicamente, e aqueles que têm alguma deficiência, Ele tem dado a graça de viver alegre no Senhor, como o pastor Hamilton falou quarta-feira passada, ou Deus faz um milagre da cura, ou Deus dá a graça de conviver, né, com a enfermidade. E a gente tem o exemplo de Paulo, né, que tinha um espinho na carne, e ele orou ao Senhor, e o Senhor disse: a minha graça te basta, né? E Paulo ficou satisfeito com a resposta do Senhor, e realmente a graça do Senhor nos basta, porque o que tem por vir para nós é muito mais excelente do que qualquer coisa aqui dessa terra. Então essas coisas, meus irmãos, vêm. Às vezes o grande oleiro, ele nos amassa, às vezes ele faz nós passar por provas, ele fere a gente, às vezes até humilhado. Mas tudo isso é para que a gente venha a ser aperfeiçoado, para que a gente tenha experiências com o nosso Deus e a gente possa ver que só o Senhor é Deus e Ele é grande em nossas vidas, né? Então não falta motivo para agradecer ao nosso Deus. Em 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 e 4 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então veja que já tenha um cuidado com o próximo. Assim como Ele nos consolou, Ele também quer nos usar para consolar tantos outros que estejam passando por alguma tribulação. Porém, meus irmãos, a pessoa ingrata, ela vê defeito em tudo. Nada presta. Você faz 99, não faz 100, não fez nada, não valeu de nada. É um coração amargoso que reclama de tudo. Em Provérbios 25 vai dizer que é melhor morar no canto de telhado do que com uma mulher briguenta em casa ampla. E aí, não só a mulher briguenta, mas você viver com gente briguenta é um negócio difícil. Eu lembro que quando eu era menino, eu era ruim de bola, e aí eu ia bater bola, e os cabos que sabiam jogar melhor uma coisinha, era tudo reclamão. Tudo reclamava. Mas rapaz, o cara manda para tu não domina, tal, perna de pau. Hoje eu sou de ferro, mas perna de pau. Enfim, eu preferia ir para o time dos pernas de pau, pelo menos a turma se divertia, mesmo que perdesse, mas se divertia, do que estar no time dos craques que reclamava, né? Então é muito ruim a gente viver com quem reclama. E quem aqui tem prazer em ajudar novamente alguém que é ingrato? Alguém que não sabe agradecer? Não é ruim? A gente até ajuda, pela misericórdia do Senhor, a gente sabe que a gente tem que servir, a gente ajuda, mas que é ruim é a pessoa ingrata. Você faz, o cabo não agradece. Então é muito ruim, e às vezes até pior, gente que cospe no prato que comeu, né? Infelizmente existe muito disso. Então o ingrato, ele é incapaz de reconhecer a ajuda de amigos, conhecidos e familiares. E a ingratidão é um sentimento que só traz prejuízo, tanto para o ingrato como para o próximo que está ali pertinho dele. Então, meus irmãos, eu gostaria que a gente olhasse agora para nós, certo? É você com você mesmo, conversando entre si. Alguns sinais de pessoas ingratas. Será que algum desses sinais está em mim? E um primeiro sinal é dificuldade em agradecer, né? É a primeira evidência de uma pessoa ingrata, aquela pessoa que tem dificuldade em agradecer.
agradecer pelas gentilezas que as pessoas fazem para ela, dificuldade em agradecer as coisas boas que Deus tem dado a ela, né? Então, será que dentro de nós existe isso? Será que a gente tem alguma dificuldade? Então, que a gente olhe para nós mesmos e pense um pouco sobre isso. Um outro ponto é a incapacidade de reconhecer o esforço alheio, né? E quem tem essa incapacidade normalmente usa essa frase aí: não fez mais do que a sua obrigação. É uma frase bem típica, né? E nós não podemos ser assim, meus irmãos. Por mais que a pessoa tenha a obrigação de fazer, é sempre bom quando a gente pede de uma forma cordial, né? Paulo, ele escreve a Filemon e pede para que ele cuide do seu filho na fé, Onésimo, né? E no verso 8 ele vai dizer: ainda que eu tenha confiança para te mandar o que te convém. No verso 9 ele vai dizer: todavia peço-te antes por amor, né? Então veja que ele tendo autoridade para mandar, ele pede, né? E a gente sempre faz, meus irmãos, de bom grado, né? A gente faz muito isso com nossos filhos, né? A gente chega para o nosso filho e diz: meu filho, por favor, ajude papai e mamãe, vá ali, lava aqueles pratos, vá ali, joga uma aguinha no carro, né? Porém, se você pedir 2, 3 vezes, aí na 4ª vez você manda, né? Mas você pediu, né? Ele não foi por bem porque não quis, mas a gente tem que pedir. Quem é empregador, né? Por exemplo, você tem seu funcionário, o funcionário tem a obrigação de cumprir, mas é sempre bom a gente: irmão, por favor, pega essa caixa e bota ali. Irmão, por favor, faça isso, assim, assim. É muito bom, a gente faz muito mais bom grado. E aí vai pegar a caixa e vai botar lá direitinho. Quando o cabo manda, vai pegar a caixa aqui, pá, joga lá de uma vez, só de raiva, né? Tem gente que é assim, tem funcionário que é... Mas a palavra do Senhor diz que nós temos que fazer tudo como quem está fazendo para o Senhor. Amém? Um terceiro ponto, e o último que eu gostaria de olhar, é reclamação sobre a pessoa que lhe oferece auxílio, né? E, meus irmãos, se você está ajudando uma pessoa de bom grado, você não quer receber reclamação, né? Você está fazendo de boa vontade, você não quer que a pessoa esteja reclamando. Então, a gente tem a empatia. Se eu não quero isso para mim, eu também não vou fazer isso para outra pessoa. Mas tem pessoa que mesmo ganhando as coisas, reclama, porque só a roupa dela presta, só ela sabe se vestir, só a comida dela é boa, só as coisas dela é boa. Eu, quando era menino, eu tinha um colega meu que as peças de bicicleta dele eram tudo japonês, e o dele era bom. A gente chegava com um negócio cromadozinho, não prestava. O dele enferrujado: não, o meu é japonês, o meu é bom. Então, assim, tem gente que só o que presta é o dele, né? Mas a gente precisa ter esse cuidado de reconhecer quando as pessoas nos auxiliam. E eu lembro, eu trabalhava numa empresa de bomboniere, com a linha da Adams, e eu recebi uma caixa de relógio de parede, uns relógios nomeados, Trident, Rolls, Babalu, uns relógios bem bacana. E tem um casal amigo nosso, principalmente de Fernanda, que chegou lá em casa, eu queria agradar eles, eu disse: eu vou dar um relógio desse. Aí deu o relógio para o casal. A mulher olhou assim: tá cheio de relógio lá em casa. Ou vontade de tomar o relógio. Mas ainda bem que o marido dela me consolou. Ele disse: não, tem dos outros, mas desse aqui não tem não. Eu gostei, irmão, obrigado e tal. Aí me acalmou. Mas não fica difícil tentar outro relógio outra vez? Ou qualquer outro brinde? Mas acontece. Então é ruim lidar com esse tipo de gente. Então que a gente olhe para nós mesmos e a gente não se veja diante dessa situação, porque realmente a pessoa ingrata, ela é uma pessoa muito difícil de lidar. É ruim para ela e ruim para os outros. A palavra do Senhor vai dizer em 1 Timóteo 6, tendo sustento e com que vestir, estejamos contentes. Em Lucas 12, não pergunteis, pois, o que haver de comer ou o que haver de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam estas coisas, mas o vosso Pai sabe que precisa delas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque ao vosso Pai agradou dar-vos o reino. Então, meus irmãos, olha que coisa maravilhosa pela qual nós devemos ser gratos, porque a nosso Pai agradou nos dar o reino. Essa é a maior bênção que nós podemos desejar, é fazer parte do reino do Senhor. Então, a forma de agradecer por
tão grande dádiva é buscando primeiramente o reino de Deus. Amém? Mais um ponto que eu queria ver com vocês é gratidão por aquilo que Deus não lhe deu. O Senhor Jesus, como já foi louvado nesta noite, quando estava no Getsemane, ele iria receber sobre ele a ira de Deus. O castigo que estava sobre nós, ele ia receber. Então não era qualquer castigo não, era um castigo que o levaria à morte. Por isso que ele estava com a sua alma cheia de tristeza até a morte. E ele subiu para orar ao Senhor, e a oração dele foi assim: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E por 3 vezes Jesus fez essa oração. E nós, meus irmãos, será que a gente está orando dessa maneira? E olha que às vezes o nosso desejo é uma moto, é um carro, é uma casa, é um companheiro, é uma companheira, é um prato diferente, é um pastel. E às vezes a gente não ora. Às vezes, se você for comer aquele pastel, ele vai lhe dar uma dor de barriga. Então Deus só vai lhe dar se for o melhor para você. Se não, o pastel não chegou, não esquenta não, meu irmão. Tem coisa melhor para você. Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. Então precisamos ter essa percepção, meus irmãos. Eu quero contar um breve testemunho. Vem cá, Thales, para cá, que tu estava comigo nesse dia. Só tu ficar aqui do meu lado. Meus irmãos, teve um dia que eu quis comprar uma tuk-tuk. Não sei se eu já contei isso para vocês, mas vou contar agora. Alguém sabe o que é uma tuk-tuk? Bom, a tuk-tuk é aquela motozinha da Índia, que anda um motoqueiro na frente, 2 passageiros atrás, ela parece um carrinho. E aí eu botei na cabeça de comprar uma tuk-tuk, e Fernanda não estava de acordo. E eu acho que vocês vão concordar com Fernanda já já. Aí, botei na cabeça, negociei com o rapaz, que uma nova era muito cara, tinha um cara com uma usada lá em João Pessoa, e eu disse, eu vou comprar essa tuk-tuk. E aí, combinei com o Thales. Quando foi de manhã, a gente sentou no sofá e a gente orou. E a oração foi mais ou menos assim: meu Senhor, abençoa a minha viagem, abençoa a ida, a minha permanência, a minha volta. Abençoa a mecânica dessa moto para ela não quebrar. E abençoa, Senhor, para que esse negócio aconteça tudo em paz. Se for para o meu bem, que tudo dê certo, que o negócio flua e a coisa seja resolvida rápido. Mas se não for para o meu bem, Senhor, eu sei que eu sou teimoso, mas o Senhor é meu Pai, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Então, dê um jeito desse negócio não dar certo. Amém. Bom, botei Thales na moto, a gente capou o gato. Aí quando chegou ali no Cajá, a gente tirou uma foto perto dessa lagosta. E foi Thales que tirou a foto. E aí tocamos para João Pessoa. Quando chegou lá, 11h30, que era a hora marcada, chegou o filho do homem lá, que eu tinha negociado com ele. Já começou estranho, né? Eu disse, está certo, mas cadê a moto? Está aqui a 4 quarteirão que está numa garagem ali. Aí a gente foi lá. Quando chegou lá, a moto estava com o pneu baixo. A gente foi atrás de um compressor, achou um cabo com aquele motorzinho de geladeira para encher o pneu. Foi botar o pneu, não encheu. Vamos levar na borracharia. Tira o pneu, leva na borracharia, volta, bota no lugar. Vamos ligar a moto. Quando vai ligar a moto não pega. A gente vai, empurra a moto 2 quarteirão para uma oficina de moto. Eu gasto R$40 no troço que ainda não era meu. E o cabo vai e bota a moto para funcionar. Aí, finalmente, eu dou uma volta na moto. Aí, a tuk-tuk. Era esse negócio aí. O Fernando estava com razão, né? E fui andar na tuk-tuk. E eu, grandão demais, deu trabalho para entrar ali, mas eu entrei. Dei uma volta na tuk-tuk e tal. Tá bom. Cadê esse homem que não chega? Era 11h30, deu 12, deu 12h30, deu 1, deu 1h30. Quando faltavam umas 10 para as 2, eu olhei para a Thala e disse, meu filho, a gente orou, pedindo a Deus que se o negócio não fosse para dar certo, o Senhor mostrasse. Olha o tanto de coisa que o Senhor já mostrou. E eu estou aqui dando murro em ponta de faca. Eu olhei para o GPS, eu estava num lugar chamado Mussumago. De Mussumago para a Praia do Sol dá 5 quilômetros. Eu disse, galego, vamos ali na Praia do Sol, a gente come um peixinho com a Coca-Cola gelada, e depois vamos para casa, que esse negócio aí, Deus já disse que não é para fazer não. Pronto, assim a gente fez e foi desse jeito. Obrigado, meu filho. Então, meus irmãos, é desse jeito. A gente tem que ter a sensibilidade de ver o agir de Deus na nossa vida.
porque nem sempre aquilo que a gente quer é o melhor para nós, e o nosso Deus, Ele tem o melhor para nós. Então, bote diante dele, ore: Senhor, se for melhor para mim, o Senhor sabe que aconteça, mas se não for, tira de mim esse negócio. Amém, meus irmãos? E aí a gente ora a Deus, e a gente precisa prestar atenção no que a gente ora. Por exemplo, quando ele vai no Pai Nosso, ele nos ensina: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ele está no céu e é onipresente, e está em todos os lugares. Ele reina do alto e sublime trono, e Ele é santo. Venha a nós o teu reino. Nós temos que desejar que o reino de Deus seja estabelecido primeiramente na nossa vida e também nessa terra. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então nós precisamos que a vontade de Deus seja feita em nossa vida. Quando a gente tem a nossa mente renovada pelo Espírito Santo, nós entendemos que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Então nós precisamos prestar atenção nessa primeira parte da oração que o Senhor nos ensinou. Depois que a gente realmente bota na mente e no coração essa primeira parte, que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, aí sim a gente pode pedir as demais coisas. Aí a gente pede pelo sustento de cada dia, aí a gente pede para que Ele perdoe as nossas ofensas, aí nesse aí tem um porquê, tem um porém, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, meus irmãos, se você é ingrato e ainda é rancoroso, o negócio ficou mais difícil ainda. Se não é ingrato, mas é rancoroso, você tem que perdoar, porque o Senhor só vai lhe perdoar se você perdoar também. Então, preste atenção nesse negócio. E nos livrai do mal. E aí a gente, em Tiago vai dizer, em Coríntios vai dizer que não vem nenhuma tentação que não seja humana, mas o Senhor, Ele vai nos abençoar e vai iluminar nossa mente para que a gente possa fugir das tentações. Então, esse Deus que nós servimos, Ele cuida de nós, meus irmãos, e Ele quer que a gente esteja atento, sensível à vontade dEle em nossa vida. E aí, também gratidão pelo que Deus tem feito através de outras pessoas. E em Marcos 2 e também em Lucas 5 vai falar sobre os 4 amigos que estavam levando seu amigo paraplégico para ser curado por Jesus. E chegando na casa que Jesus estava, não tinha como entrar, e aí eles foram com todo esforço, subiram na casa, destelharam e colocaram seu amigo por entre as telhas até chegar à presença de Jesus. E será que a gente tem amigos assim? Amigos que nos têm levado para próximo de Deus, amigos que têm pregado para nós, amigos que nos aconselham biblicamente, amigos que querem o nosso crescimento espiritual, amigos que oram por nós. Será que nós temos amigos assim? A gente tem procurado ter amigos assim. Agora, mais importante do que ter amigos assim, porque pelo menos um você tem, que é Jesus Cristo. Mas mais do que você encontrar nessa terra amigos assim, você é um amigo assim? Será que, olhando para mim, eu tenho sido um amigo que tem levado meus amigos, as pessoas que Deus faz cruzar meu caminho para próximo de Jesus, que eu tenho pregado para eles, que eu tenho aconselhado biblicamente, que eu tenho procurado o crescimento espiritual dos meus amigos? Então, olhando para essa figura, será que eu tenho sido um daqueles 4 que está levando, ou eu tenho sido um paraplégico espiritual? Né? Então, que a gente venha realmente a refletir sobre isso. Será que eu estou são? Quem gostaria aqui de ser paraplégico? Precisar de uma cadeira de roda, botar uma sonda para poder urinar, essas coisas todas que é oriundo de uma pessoa paraplégica. Ninguém quer, né? Então, por que a gente vai querer ser um paraplégico espiritual? Então, veja, meus irmãos, que é muito sério. Então, vigie. Deixe Deus lhe usar, seja uma bênção na vida das pessoas que Deus tem colocado na sua vida. Não se acomode não, não cruze os braços não. Se Deus lhe chamou, Ele lhe chamou para servir. Se Ele lhe alistou no exército dEle, é para você ser um soldado de Jesus e não uma florzinha. Então, seja um soldado de Cristo, seja alguém que leva os seus amigos para Cristo. Seja você o crente, seja você o grato, não seja você um paraplégico espiritual.
Aí outra pergunta que eu gostaria de fazer, e vocês respondem para vocês mesmos. O quanto de Deus as pessoas veem em você? Né? Esses dias a gente falou de pessoas que trabalham conosco e é os crentes 007, que a gente nem sabe que trabalha, que são crentes. O quanto de Deus as pessoas têm visto em você? Então, meus irmãos, nós precisamos estar sendo um espelho o qual as pessoas veem Cristo através da nossa vida. Em Atos 20, 35 vai dizer que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então é muito melhor ser um amigo que carrega os outros para Cristo do que ser o paraplégico. Quando o Senhor é questionado sobre quais são os mandamentos, o principal mandamento, ele vai dizer em Mateus 22, o primeiro é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então é mandamento do Senhor e a gente tem que obedecer. Uma forma de você ser grato a Deus é você buscar ao Senhor em primeiro lugar e depois amar o próximo como a você mesmo. Amém, meus irmãos? Então, seja grato, procure fortificar-se na graça que há em Cristo Jesus, procure apresentar-se a Deus como obreiro de que não tem se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Seja grato, frutificando para o Senhor. Quem já assistiu esse filme é um negócio emocionante, né? Ele diz: mais um, Senhor, mais um, mais um. E a gente tem que ter esse desejo: Senhor, me usa, que eu ganhe mais uma alma para o Senhor, mais outra alma, Senhor, mais outra alma, Senhor, mais outra alma, Senhor. Usa-me, Senhor, como um vaso de honra nas tuas mãos, ó Pai, e salva vidas através da minha vida, ó Pai. Então, que a gente seja grato ao nosso Deus, frutificando, meus irmãos, pois Ele nos resgatou do lamaçal do pecado. Ele nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. E hoje nós somos livres em Jesus Cristo. Nós éramos antes filhos da ira. E o Senhor, pelo seu muito amor, riquíssimo em misericórdia, Ele nos amou e Ele nos resgatou e Ele nos vivificou com Cristo Jesus. Então que a gente venha a ser grato a esse Deus, porque Ele nos libertou dos nossos pensamentos e atitudes que iam de encontro a Deus. E Ele nos deu o seu Espírito para que a gente tenha a mente de Deus, para que a gente saiba qual é a vontade de Deus. Então não seja desobediente, seja grato, né? Das garras da morte Ele nos livrou e nos deu vida nele. Ele nos tirou do lamaçal e nos colocou, nos firmou na rocha eterna, que é Jesus Cristo. Ele fez de uma fonte seca que eu e você era, um rio de águas vivas que jorra para a vida eterna. Então não negue o seu chamado, seja grato, servindo a Deus, frutificando para esse Deus que por nós tudo Ele executa. Também, meus irmãos, que a gente venha a ser gratos por ser amigos e escolhidos de Deus. Em João 15, ele vai dizer que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E, meus irmãos, quem aqui daria a vida por um amigo, né? Pela nossa esposa, a palavra do Senhor que a gente deve amar a nossa esposa, assim como Cristo amou a igreja. Então, se numa situação um assaltante vem e dá um tiro na sua esposa, você pula na frente e leva o tiro por ela. É até automático nosso, né? O homem que é homem, o macho alfa, ele faz isso, né? Ele dá a vida por sua esposa. Mas por um amigo, a gente tem que olhar direitinho se a gente faz. Eu já entrei em 2 brigas por conta de amigo. Uma eu entrei, levei um murro no pau da venta, eu acho que o cara até mirou em outro canto, mas o nariz é tão grande que ele acertou na venta que o sangue desceu. E um outro também, ainda bem que nesse tempo eu tinha as 2 pernas, que eu dei uma carreira que se os caras me pegassem, eu tinha levado uma camada de pau que eu tinha perdido o jeito de andar. Mas isso é qualidade de amigo, amigo que faz você entrar numa briga, então a gente tem que vigiar, né? O Salmo 1 ele vai dizer que
A gente deve correr do conselho dos ímpios, do caminho dos pecadores e da roda dos escarnecedores. Então avalie muito bem os seus amigos, que esses amigos ruins não sejam influência na sua vida, mas que você seja uma boa influência na vida deles. No verso 14 de João 15, ele vai dizer: vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Então veja que para você ser amigo de Cristo, você precisa atender os seus mandamentos. E no verso 16 ele vai dizer: não me escolhesse vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então, privilégio, meus irmãos, ser um escolhido de Deus. E vos nomeei para que vades e deis fruto. Então nós somos chamados para frutificar, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, Ele vos conceda. Então veja que também tem um porém, também tem um porquê, a fim de que, né? Quando você pedir, mas depois que der fruto, então busque dar fruto. É mandamento e é uma forma de você agradar a Deus. Quando você faz isso, meus irmãos, aí você entra no seu quarto, você ora ao Senhor e Ele manda o seu bálsamo suave. Ele está com você todos os dias, porque Ele escolheu habitar em você. Ele escolheu fazer uma aliança com você. Ele escolheu ter uma comunhão profunda com você. Então, seja grato, meus irmãos. E essa gratidão se reflita em cuidado e frutificação para o Senhor. Além de amigos escolhidos, somos filhos de Deus. João 1,12 vai dizer: mas a todos quantos receberam, lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crê no seu nome. Aqueles que não nasceram da carne, mas nasceram de Deus. E, meus irmãos, vivam uma vida de gratidão e desfrute do melhor de Deus hoje, porque aquele que nos amou, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ele faz correr do nosso ventre rio de águas vivas. Ele nos fez geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, meus irmãos, que a gente possa viver o melhor de Deus hoje, né? O porvir vai ser maravilhoso. Deus já tem reservado um lugar para nós, mas antes de chegar lá, Ele nos dá hoje o privilégio de viver esse mundo do jeito que está, como nós estivemos orando aqui nesta noite, um mundo perverso, mas o Senhor tem nos livrado, tem livrado a gente e a nossa casa. Nós temos o privilégio de, numa quarta-feira à noite, estar no culto de oração, buscando a face do Deus Altíssimo. Então, que nós sejamos gratos e tenhamos uma vida de gratidão ao nosso Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.